Olá, bem-vindos a mais um Dois Dedos de Conversa. Depois da Patrícia Matos, hoje recebemos outra cara da TV. Da informação, mais ou menos, do cinema. É o Vítor Moura, apresentador e também editor do programa Cinebox. É, no fundo, o português que tem o privilégio de falar com as caras mais famosas de Hollywood. Ele vai estar hoje aqui connosco à conversa e espero que estejam desse lado. Vítor, bem-vindo. Obrigado por aceitares o convite e estares aqui, tirares, digo tu mesmo que dizes à Patrícia, tirar 45 minutos de um sábado não custa nada. Para ver um programa que é visto por 50 pessoas é algo que merece mesmo o meu agradecimento. Não, obrigado. Vítor, és o jornalista de cinema ou um dos jornalistas de cinema mais conhecidos do país. Eu diria que és mesmo o mais conhecido. É fácil para ti ir ao cinema sem ser interrompido pelas pessoas? É relativamente fácil. É? É, sim. As pessoas aqui... Não são chatas, não fazem muitas perguntas? Não. Percebo que muitas vezes sou reconhecido, mas não, as vezes em que as pessoas me abordaram, ou me interromperam, ou quiseram falar comigo, foram muito poucas. E mesmo que tivesse acontecido, eu não me encomendaria, porque tendo um trabalho público, é normal que as pessoas reconheçam e eventualmente queiram falar sobre isso. E se quiserem, terei todo o gosto em falar, não me incomoda nada. Não é? Isso faz parte do ofício. Não tenho assim mais experiências para contar. Uhum. Então, do facto de seres figura pública, não há esse lado menos bom ou há? Não sinto. Não? Não sinto. Talvez porque o trabalho que eu faço, embora as minhas reportagens passem no canal jornalista, em horário nobre, no Jornal das 8, a maioria do meu trabalho, ou a grande parte do meu trabalho, é um trabalho de um canal de cabo, a TV24, que tem uma expressão incomparável com um canal jornalista, como a TV. Portanto, o público potencial é relativamente menor. Mesmo que fosse um programa que estivesse no horário nobre da TV, eu acho que teria exatamente o mesmo comportamento. Eu nem sequer penso nisso quando saio à rua e quando vejo que as pessoas me reconhecem e me abordam, tento ser simpático, porque é naturalmente assim que eu sou. Acho que faz parte. Mas eu noto nesse aspecto e na forma como lidas com a tua imagem, com o facto de seres uma figura pública, que prezas, no fundo, acredito que todos prezem a sua privacidade, mas tu tens um cuidado, não diria que redobrado, mas tens um certo cuidado também com a forma como te expões. Sim. Sinto isso ou não acontece muito isso? Sim, porque lá está, eu acho... Sempre entendi o meu trabalho apenas como uma parte da minha vida, não como a minha vida. Uhum. Não é? Eu não vivo para trabalhar, trabalho para viver. Dá-se o caso agora de meu trabalho ter uma exposição que se calhar o trabalho que eu tinha na rádio não tinha. Se calhar não tinha de todo. É outra escala, é outro impacto. E portanto, assim sendo, é normal que as pessoas me reconheçam, lá está, como dizia há pouco. Mas, por outro lado, isso não me inibe e não cria em mim uma espécie de cuidado acrescido naquilo que eu faço ou naquilo que deixo de fazer. Mas, por outro lado, também não me sinto obrigado ou estimulado a partilhar tudo aquilo que acontece. Não é? Uhum. Eu tenho a minha vida, tenho a minha família, tenho a minha vida privada, Claro. tenho os meus amigos, tenho as minhas rotinas e não sou daquelas pessoas que estão sempre a dizer onde é que estão a fazer o quê com quem. Faço isso de vez em quando, porque gosto também de partilhar algumas coisas com amigos, mas esse não é um objetivo. Portanto, desse ponto de vista do marketing pessoal, se calhar sou mais tímido que muitos outros colegas, não é? Se quisermos usar essa expressão. Sou mais reservado, sim, concordo. Mas não é uma coisa que eu faço de forma consciente, é natural em mim. Eu naturalmente sou mais low profile do que high profile. E, portanto, a minha personalidade de alguma forma contamina essa forma de estar na televisão e fora dela. Até porque a televisão, lá está, neste momento é o meu trabalho, mas pode não ser para sempre. Não foi até há alguns anos e com certeza não será para sempre. Dá-se o caso agora de ser uma figura pública que trabalha na televisão, mas se deixar de ser... Sim, tu começaste, aliás, na rádio e é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer aos nossos convidados. Quando começaram o percurso na rádio, é que sinto que há sempre o bichinho que ficou. Sim. E a pergunta que faço sempre é, havendo a oportunidade de um dia voltar à rádio, voltarias? Por que não? Sinto que é uma paixão que fica para sempre, porque começou quando eu ainda era adolescente, eu estava a estudar na escola secundária em Porto Alegre, portanto comecei a brincar um bocadinho às rádios na Rádio Porto Alegre, nessa altura. Começaste com que idade? Tinha 15, 16... E é interessante porque na altura já estava assim com uma voz um pouco grave e quem me ouvia na rádio depois não conseguia perceber como é que um miúdo de 15, 16 anos já tinha aquela voz que eu tenho hoje, no fundo é a mesma, não é? Mas é assim porque o meu pai e o meu irmão também têm vozes muito graves, é de família, não há aqui nenhuma... Obviamente que há depois uma técnica que se aprende, mas o timbre é único. Mas a tua voz é irreconhecível, que eu quando o Vítor, tal como a Patrícia Matos, tal como o Luís Filipe Borges, que também já passaram por cá pelo blog, foram meus professores num curso de apresentação de rádio e televisão que tirei. E no fundo, quando falo com
com pessoas sobre esse curso e pessoas que te conhecem e sabem quem é que tu és, referem sempre o facto A de teres voz. uma voz extraordinária. Pronto, Isso é incrível. haja alguma virtude, não é? Isso Sim, é há incrível. pessoas que se destacam, se calhar, Não pela tirando o imagem. resto, não é? Mas as pessoas também não percebem muito Mas no fundo é um de cartão de apresentação e visita. de postura, não é? Portanto, é um- referem sempre à voz. Eu percebo, é um cartão de visita, não é? Há pessoas que nós identificamos pela imagem, outras pela voz, outras pela forma de escrever. Eu acho que tenho a sorte, se calhar, de ter esta voz e ter também um percurso que fui construindo de ano a ano, ano após ano, com muito trabalho. Mas em relação à tua questão da rádio, de facto foi uma paixão que começou cedo e que, enfim, me deu energia e entusiasmo para tentar explorá-la ao máximo e felizmente consegui. Fiz muitas coisas em rádio, fui repórter, fui pivô, fui editor de sociedade, editor de cultura, chefe de redação, tive a meu cargo a direção do Rádio Clube Português durante Sim. um ano, que foi um projeto muito ambicioso e talvez um dos maiores e mais interessantes e impactantes que eu tive na minha vida profissional. Mas, entretanto, as coisas mudaram por várias circunstâncias e hoje estou na televisão. Olho para a rádio com Mas é alguma pena que o nostalgia. público não dê valor a esse tipo de projetos, não é? Eu acho que, enfim, há muitas circunstâncias que explicam porque é que os projetos avançam e não avançam, não é? Mas eu acho No caso do Rádio Clube, por exemplo, que fazia parte da Média Capital, não deu lucro. Portanto, sim, foi uma... era um projeto que tinha ali algumas questões, mas em todo o caso, em termos profissionais, foi muito desafiante. Sim. Eu guardo muito essa experiência e fico muito agradecido pelas oportunidades, obviamente. Se um dia, amanhã, daqui a uma semana, surgir outra oportunidade de fazer rádio, porque não? Acho que faria com o mesmo prazer e o mesmo gosto. Agora, tudo depende do contexto, do projeto, do objetivo. Fazer por fazer nesta altura da minha vida acho que já não faz sentido. Não vale a Teria pena, que ser claro. algo muito interessante. E depois há aqui, por outro lado, um senão sobre esse eventual regresso à rádio, que eu gosto muito daquilo que faço hoje em dia em televisão e, portanto, a acontecer, eu nunca trocaria uma coisa pela outra, provavelmente seria simultâneo, não sei. É ver o que é que acontece. Eu não estou ativamente à procura, mas se surgir uma proposta, quem sabe. Muito bem. És, no fundo, não é fanático a expressão, mas és um fã do cinema. Fanático. Fã, é mais simpático, não é? É defeito profissional e gosto pessoal. Sim, do cinema há muitos anos. Aliás, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso e a tua paixão pelo cinema vem desde sempre. O que é que te fascina tanto nessa arte? As histórias, sobretudo. Há uma coisa que, por exemplo, os criativos da Pixar, aquele estúdio de animação, que hoje é um dos mais respeitados do mundo, costumam sempre dizer, quando eu os entrevisto, que não importa aqui o grau de sofisticação da imagem ou as tecnologias que se usam na animação das histórias, se as histórias que queremos contar não forem histórias cativantes e que cheguem às pessoas. E isso é algo que eu transporto para todo o cinema, ou seja, por mais estrelas que um filme tenha, por mais valores de produção que o filme tenha, por mais orçamento que tenha disponível para gastar, se as histórias não fizerem sentido, se não forem cativantes, se não forem empolgantes, se não chegarem ao público, qual é o sentido disso? E eu, em termos profissionais, tenho muito essa preocupação de perceber até que ponto é que as histórias são eficazes quando querem chegar às pessoas e também de que forma é que isso acontece. E, portanto, até do ponto de vista pessoal, isso para mim é o mais relevante, é perceber se as histórias fazem sentido e se são bem contadas. Quando não fazem sentido e são mal contadas, eu acho que os filmes não têm tanto impacto, tanto sucesso. E, portanto, e depois, sobre isso também exerço um critério editorial, não é? No meu programa não falo dos filmes todos, falo daqueles que eu acho que são mais interessantes e isso acaba por condicionar também o meu trabalho. E falando de bons filmes e da tua experiência enquanto espectador de cinema, quais são, sei que não há um filme que tu nomeies como o filme da tua vida, mas 2 ou 3 filmes que tenham sido os que mais te marcaram? Assim, de repente, é sempre uma pergunta difícil essa. É sempre difícil escolher. O filme eu sei que não há, portanto fui um bocadinho mais abrangente. Não há porque há filmes que me impressionam porque naquele momento eu estava ou mais suscetível ou mais interessado naquele tipo de história. Há um género que eu gosto muito que é o género de espionagem. Por exemplo, há pouco tempo vi o Red Sparrow com a Jennifer Lawrence e gostei bastante. Acho que é um filme que está muito bem construído e ela vai muito bem na personagem. Depois, num outro género, se calhar um dos que mais me marcou até hoje foi o Inteligência Artificial de Spielberg, que já tem uns anos. É uma história futurista, mas ao mesmo tempo muito humanista. Fala muito da relação entre mãe e filho e foi uma história que marcou bastante nessa altura e é talvez um dos filmes mais injustiçados no percurso de Spielberg, porque não passou despercebido, mas há outros que são muito mais valorizados e quanto a mim, injustamente, para mim esse é um dos melhores que ele já fez até hoje. Sim.
Tens o privilégio de entrevistar com alguma frequência os maiores nomes do cinema, as grandes estrelas de Hollywood. Nessas alturas, e dado o lado que, no fundo, felizmente nesta entrevista não estamos a falar disso, que é o lado também menos bom do jornalismo. Também existe. Nessas alturas sentes que vale mesmo a pena aquilo que fazes? O que é que sentes quando tens à frente uma grande estrela? Hoje em dia já não fico tão nervoso ou tão ansioso como no início, em que quando isso era novidade, obviamente que eu ficava às vezes um pouco intimidado com a perspectiva de ter ali durante 5 minutos, 6, 3, 4, alguém que eu já via há muitos anos no cinema e isso, para quem tinha 300 perguntas, obviamente não podia fazer todas, isso causava-me alguma ansiedade, mas enfim, tinha a ver com a minha inexperiência. Hoje em dia, ao fim destes anos todos, enfim, essa sensação já está muito mais diferida. Mas seja como for, continuo a sentir aquele nervoso miudinho que os atores dizem que se sentem quando vão para o palco, estão ali na iminência de dar um espetáculo e portanto estão ali a sentir a energia e a adrenalina toda. Eu continuo com essa adrenalina, mas é porque estou na iminência de entrevistar muitas vezes pessoas que eu admiro bastante em termos profissionais. Claro que às vezes essas grandes expectativas se confirmam, porque as pessoas se revelam, os atores neste caso sobretudo, pessoas muito interessantes e disponíveis para ouvir e para conversar sobre o filme ou outras questões, mas também é verdade que muitas vezes essas expectativas caem por terra porque a pessoa, o ator que nós idealizamos nos filmes que vamos vendo dele ou dela, depois não se materializa ali naquele momento por várias razões, porque estão indisponíveis para conversar, porque não estão concentrados naquilo que estão a fazer, porque não gostaram do filme que estão por contrato obrigados a promover. Portanto, há sempre uma série de fatores. Por exemplo, agora posso revelar... Podes dar um exemplo? Era isso que eu ia perguntar. Posso dar um exemplo? Estive há poucas semanas em Londres na apresentação do filme Maria Madalena. Entrevistei a Rooney Mara, que faz de Maria Madalena. Entrevistei o realizador, entrevistei mais 2 secundários e uma das pessoas que estava escalada para a entrevista era o Joaquin Phoenix, que no filme interpreta o papel de Jesus. E foi das entrevistas que mais trabalho me deu a preparar, porque eu já sabia que ia ter pouco tempo para falar com ele. Também já sabia que ele não gosta de dar entrevistas e, portanto, isto obriga a um cuidado redobrado, porque temos um tempo limitado para fazer as perguntas certas e tentar criar ali algum interesse na própria entrevista e também no fluxo da conversa. E, enfim, surpreendentemente ele cancelou todas as entrevistas de televisão, não só a minha, mas todas as outras, em cima da hora, porque não gostou da luz do cenário que estava montado para as entrevistas acontecerem. E, portanto, acabou por ser uma falta de respeito para com os profissionais da informação, como era o meu caso, e também acaba por dizer alguma coisa, enfim, da figura, do ator, da estrela, se quisermos, nesta forma de lidar com o público, não é? Porque eles não estão só a lidar connosco, estão a lidar com o público através de nós, jornalistas. Claro. E quando isso acontece sem uma razão válida, não é? Se ele tivesse tido um acidente, se tivesse tido uma indisposição, agora alegar que não gosta da luz e usar isso como pretexto para cancelar a entrevista, confesso que me deixou um bocadinho decepcionado. Sim, mas em regra, a maior parte deles, em regra ou em média, a maior parte deles são, no fundo, alcançam as expectativas ou desiludem? A maioria sim. São de facto aquilo que aparentam ser? Não diria que... Não. Porque, no fundo, são sempre um bocadinho arrogantes ou nem por isso? Nós, quando os vemos nos filmes, vemos personagens, não é? Portanto, as pessoas normalmente são relativamente diferentes das personagens que interpretam. Há aquela expectativa de encontrar alguém com uma atitude mais fechada ou mais aberta. E na minha experiência pessoal, na maior parte das vezes, não fiquei decepcionado, não fiquei desiludido. Mas já houve casos, por exemplo, o caso do Russell Crowe, que eu refiro muitas vezes, já entrevistei 3 ou 4 vezes, e houve uma vez em Nova Iorque que eu lhe fiz uma pergunta relacionada com a celebridade, já não me lembro qual era exatamente o gancho, e ele disse-me, olha, não é nada contra si, mas eu não gosto de dar entrevistas, e portanto a forma de eu lidar com a celebridade é má, é péssima. Não sinto que dar entrevistas seja uma mais-valia para o meu trabalho, continuo a citá-lo. Ele depois explicou, e a explicação que me deu fez algum sentido. Ele dizia que desconstruir o trabalho de ator para explicar como é que preparou uma personagem para aquele filme é também uma forma de quebrar a magia na relação que se quer com o espectador. Portanto, falar muito desse trabalho, falar muito do filme, pode ser contraproducente. E de facto isso fez algum sentido para mim na altura, mas eu tinha que lhe fazer a pergunta e pronto, mesmo com a cara fechada ele lá respondeu. E enfim, a entrevista foi para o ar. Assim em média, quanto tempo se leva a preparar uma entrevista a uma grande estrela? Horas. E quanto tempo tens para fazer normalmente a entrevista? 5 minutos ou mais? Minutos. Horas, porque eu leio muitas coisas, não só sobre o filme, mas sobre tudo aquilo que acontece com o ator ou a atriz naquela altura.
para tentar perceber qual é o contexto em que a entrevista vai acontecer, independentemente do filme ser deste ou daquele género. Mas depois tudo isso tem que ser comprimido em 5, 6 perguntas e às vezes menos, porque o tempo é limitado. Normalmente nós temos a referência de 5 minutos e nesses 5 minutos temos que mostrar o que valemos. Mas muitas vezes, porque há constrangimentos em termos de horário, eles reduzem para 4 e até já tive 3. E 3 minutos é muito pouco. A não ser, também já aconteceu. E se eles gostarem de falar, 3 minutos é uma pergunta. Exatamente, isso pode acontecer. E também pode acontecer o inverso, que é quem está do outro lado não está muito disponível para responder e com monossílabos 3 minutos é uma eternidade, Sim. não é? Se eu posso fazer 10 perguntas, se a resposta for sempre sim, não, pois, talvez, de repente nunca mais acaba aos 3 minutos. Isso também já aconteceu. E aquilo, os 3 minutos são para respeitar ou se cederes ninguém te entra no estúdio ou não sei como é que funciona? Há Ok. uma técnica que eu vou aqui revelar, mas fica só aqui entre nós, que tem a ver com a gestão do tempo mesmo na parte final. Ou seja, se eu sinto que já estou a 10, 20 segundos do final do tempo, eu normalmente, se há margem para isso, lanço mais uma pergunta, mesmo em cima do final do tempo. Portanto, eles acabam por ter que responder a essa pergunta e quem está a gerir os tempos não pode interromper a resposta, não é? Eles interrompem-me a mim se eu estiver a queimar o tempo, mas não interrompem quem está a responder. Sim. Se estiver a responder ainda na sequência da última pergunta. Portanto, a coisa acaba por resultar dessa forma. Qual foi a entrevista ou o momento, mas nessas leads, digamos assim... Mais intimidante. Não, o que mais te marcou pela positiva? A seguir já falamos sobre isso também. O que mais me marcou pela positiva é... Aquele ator ou atriz ou realizador que entrevistaste e que valeu mesmo a pena. Olha, gostei muito mesmo da oportunidade que tive no lançamento do filme Tintin de falar ao mesmo tempo com o Peter Jackson e o Steven Spielberg. Acho que foi assim um dos pontos altos. Eu estava, enfim, um pouco condicionado pelo tempo e também, obviamente, ansioso pela oportunidade de ter ali 2 monstros do cinema. A entrevista correu bem, eu também gostei muito do filme, foi interessante. Também gostei muito de entrevistar o Robert De Niro e Michelle Pfeiffer ao mesmo tempo, embora a entrevista não tivesse corrido tão bem, porque ele estava um pouco desinteressado do contexto da entrevista e ela pareceu-me estava um pouco intimidada de estar a dar uma entrevista ao lado dele e, portanto, estava sempre a dar-lhe a palavra e ele depois não usava da palavra e criava-se ali um triângulo estranho. Mas assim, de repente, foram 2 momentos que eu acho que foram muito especiais e que vou guardar para sempre. E agora, a pergunta que eu tinha para ti era um momento mais engraçado, mas por sinal há de ser o que mais te intimidou também. Olha, resultou em graça ou não teve graça nenhuma? O mais estranho e mais memorável, eu acho que foi uma entrevista que fiz ao Robin Williams, salvo erro, em Londres, basicamente eu desisti de fazer a entrevista porque eu fiz-lhe 2 perguntas, ele de repente percebeu que eu era de Portugal e começa a contar uma história de uma nanny que ele teve que era portuguesa e que tinha ensinado português aos filhos e ele era super expressivo e super bem disposto e eu às tantas percebi, ok, vou deixá-lo falar, ele falou imenso, contou imensas piadas, eu só estive ali a assistir porque percebi, ok, não vale a pena insistir em falar do filme porque ele não quer falar do filme, quer falar do português e da nanny portuguesa e dos filhos que aprenderam a falar português e foi muito Mas olha, há uma divertido. vantagem nisso, não se deve lembrar de nenhum dos teus colegas que lá estavam, mas de ti deve-se lembrar ainda. Sim, pronto, entretanto morreu, infelizmente, mas sim, acho que ficou essa experiência pelo menos para mim. Mas achei depois muito acontecem estes fails também, nas entrevistas. Não há- Estarmos a falar do morto e eu a não há dizer que ele ainda se problema, lembra de ti. Não há problema, Mais grave que isso é eu não me lembrar dele. não há problema. Enfim, vamos a uma polémica que é não polémica, se calhar. Para ti, não sei. A Forma da Água venceu os Oscars. No entender de muita gente foi merecido, no entender de muitos outros, não. Na tua opinião, foi merecido ou outro filme é que deveria ter ganho o prémio o Oscar do melhor filme? O que eu digo sempre quando enfim, levantam questões sobre os Oscars é que quer nós gostemos mais ou não, quer nós queiramos ou não, o verdito da Academia de Hollywood é só o verdito da Academia de Hollywood e aqui com muitas aspas, obviamente que é um momento alto do ano cinematográfico para a indústria norte-americana que é a maior do mundo e portanto desse ponto de vista acaba por marcar e ser notícia e determinar muitas coisas, mas acaba sempre por ser uma escolha subjetiva dos membros da Academia que votam naquele ano, naquelas categorias para dar aqueles Oscars àqueles talentos. E portanto, desse ponto de vista eu nunca olhei para os Oscars, nem quando era apenas espectador, como a verdade do cinema naquele ano determinado. E eu mesmo digo em relação a este ano que passou, eles acabaram por eleger a Forma da Água como o melhor filme do ano, deram-lhe o Oscar de melhor filme do ano. Quanto a mim, pessoalmente, eu acho que não merecia, até porque havia na mesma corrida
o Três Cartazes à Beira da Estrada, me parece um filme muito mais bem conseguido, mas lá está, é discutível, é subjetivo. E é o que eu digo sempre, as pessoas muitas vezes perguntam-me, mas é o Oscar? Sim, está bem, é o Oscar, mas quantas vezes é que nós não ficamos frustrados com os resultados porque gostávamos mais de um filme e menos do outro? É subjetivo e será sempre. E portanto eu percebo que haja polémica, ainda bem que há polémica, é sinal que as pessoas gostam de discutir e que veem os filmes e que têm opiniões sobre eles, mas é só uma opinião, é só uma decisão que vale o que vale. Sim, e é só um prémio, não é? É As só pessoas o Oscar deixam-se com afetar muitas muito, aspas. mas no fundo... Sim, é só o Oscar com muitas aspas, mas lá está, é subjetivo. Eles premiaram já ao longo da história muito histórias. Não, eu quando digo é só o prémio não é desvalorizando o Oscar, mas quero dizer, para mim, que sou um espectador de cinema, ganhou a forma da água e eu ainda não consegui ver o Três Cartazes à Beira da Estrada, mas quero dizer, o que é que muda na minha vida ter ganho a forma da água e não os Três Cartazes à Beira da Estrada, não é? Claro, é mais por aí. A questão é que, depois há outro lado, o facto de haver Oscars ou não haver Oscars determina as carreiras dos atores e dos realizadores. Sim, sim. E o facto de Forma da Água ter sido galardoada com o Oscar, agora com certeza que abre outros caminhos aos atores, aos protagonistas, ainda mais ao realizador, que já é muito conhecido. E, portanto, do ponto de vista da indústria, não é um detalhe. Do ponto de vista do espectador, ou para nós espectadores, pode ser, mas para quem trabalha naquele mundo, há muito dinheiro implicado, há muito marketing implicado e isso faz toda a diferença. Vamos agora ao momento de Tu Não Me Lixas, Vitor. Muito bem. Portanto, isto é uma rúbrica inserida no Dois Dedos de Conversa. São 8 perguntas de resposta direta. Portanto, são 8 perguntas para te tentar lixar, no fundo. E uma das opções... O objetivo é que respondas sempre da forma mais direta possível, não é? Daí ser resposta direta. No caso de não quereres responder, a opção é sempre Tu Não Me Lixas. E não perdes. Portanto, podes responder às 8 Tu Não Me Lixas que nunca perdes. Vamos a isso. Muito bem, a primeira. O Cinebox é melhor que o Cartaz e que o Janela Indiscreta porque... Agora posso ser politicamente incorreto. Olha, porque sou eu que o faço com a Maria João Rosa, com muito prazer, há 9 anos. É o programa na área do cinema que está no ar há mais tempo, na televisão portuguesa. Há outros, mas com menos tempo. Já temos um trabalho, enfim, que está à vista de todos e que é reconhecido não só em termos nacionais, mas também internacionais. Caso contrário, não teríamos as oportunidades que continuamos a ter de chegar aos atores e aos realizadores de primeira linha do cinema norte-americano e não só. Sim. E, enfim, as audiências também são muito interessantes, embora sejam audiências num canal de cabo. E a perspectiva é muito positiva e estamos os dois super entusiasmados naquilo que estamos a fazer e venham mais 10 anos, ou 15, ou 20. São os dois apresentadores do Cinebox, tu e a Maria João Rosa. Mas o grande boss do programa és tu. Já alguma vez te irritaste com a Maria João por ela em algum momento ter tirado protagonismo? Não, nada disso. Nós quando começámos a trabalhar não nos conhecíamos, nós fomos apresentados na semana em que o programa arrancou pelo João Maia Abreu, que era diretor de informação na altura na TV. Portanto não tínhamos uma relação pessoal e basicamente tivemos que rapidamente nos conhecer e começar a trabalhar juntos. E a verdade é que funcionou e continua a funcionar. Temos personalidades completamente distintas. Eu, como editor, obviamente que determino os conteúdos, mas as coisas funcionam. Ela faz reportagens, eu faço reportagens, ambos apresentamos. Ela substitui-me nas férias e vice-versa. Não há dramas nenhuns, nunca houve. Enfim, quase que foi uma equipa talhada no céu e nada a dizer. Muito bem. No teu entender, deixa-me só explicar às pessoas o contexto. Há uns anos atrás era a TVI quem transmitia a Noite dos Oscars. Depois passou a ser, já te estás a rir e eu também, depois passou a ser a SIC. No teu entender, a emissão especial da Noite dos Oscars na SIC é uma treta? Não sejas politicamente correto, por amor de Deus. Não diria que é uma treta. Acho que tem acertos para fazer. Como a emissão da TVI também teve acertos para fazer quando eu próprio comecei a fazer o comentário da cerimónia em direto. Porque as pessoas muitas vezes, ou provavelmente não imaginam, a maioria das pessoas não imagina, que é um trabalho muito difícil. Nós temos um guião de 400 páginas, nós sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer e temos janelas muito limitadas para dizer coisas sobre aquilo que está a acontecer naquele momento. E, portanto, a forma de gerir o tempo tem que ser muito rigorosa. Caso contrário, o risco de sobreposição àquilo que está a acontecer é grande. E isso apura-se com o tempo, apura-se com a prática. E assim, de facto, tem um histórico muito mais pequeno que o da TV. Portanto, é normal que ainda não tenha encontrado a fórmula certa. Mas, em todo o caso, as pessoas que fazem a cerimónia, eu conheço e respeito o trabalho delas. Não estou a ser politicamente correto, é mesmo o que eu acho. Sim. Se não gostasse, diria, olha, não gosto, mas gosto. Ou então dizias, tu não me lixas. Ou então dizia, tu não me lixas, mas não disse. Sim. Disse.
Vamos à quarta pergunta e esta é mesmo muito parva. Tens duas hipóteses. Continuas a apresentar o Cinebox, mas nunca mais podes entrevistar as grandes estrelas do cinema, ou então deixas de apresentar o Cinebox, mas podes continuar a entrevistá-las. Deixa-te apresentar, claro. A sério? Sim, sim. Muito bem. Não faço questão. Apresentar é só uma extensão do trabalho, não é o trabalho, não é o objetivo do trabalho. Aqui o objetivo é trabalhar o cinema, falar do cinema com quem o faz e dar dar a conhecer o resultado dessas conversas às pessoas, em geral. Mas então tem uma pergunta mais difícil. Que é? Desde que a Iva Domingos foi para os Estados Unidos, é ela quem tem entrevistado mais os atores em Hollywood. Isso deixa-te um bocadinho irritado? Não, nada disso. E olha que não é ela que tem Não entrevistado. há nada que te irrite? Por acaso, não, eu tenho um feitio muito tranquilo. Ela tem tido algumas oportunidades, mas também tem havido na Europa e ela acaba por ser uma mais-valia lá, porque nós não tínhamos lá ninguém. E também digo mais. Mas isso faz com que tu não vás tanto lá. Mas vou a Londres, por exemplo, que é muito mais prático e não demora 11 horas. E até começou a chover. Nós estamos aqui com muita sorte. Pode ser que a árvore ajude. Vamos ver. E que as câmaras não se desliguem. Se a Maria João... Ok, vamos parar, não é? Bom, tivemos que trocar de local aqui a meio da nossa rúbrica, a meio do Tu Não Me Lixas. Acontece. Precisamente porque, como viram, a chuva atrapalhou-nos. As previsões não estão muito corretas, dava chuva de madrugada e depois ao final do dia, mas... Estamos em março. Um março molhado, não é? No fundo, quem nos lixou foi o tempo mesmo. Mas nos Açores é pior ou não? Não, isso é mito. É um mito. É mito. As pessoas acham que nos Açores faz mais frio e chove mais. Isso é mentira. Mas chove bastante. Eu já lá estive e tive essa Sim, experiência. mas eu acho que aqui chove mais que lá, não? Não sei, este ano é estranho, mas enfim, vale o que vale. Continuamos com o Tu Não Me Lixas. Vamos para a sexta pergunta, depois da Iva Domingos. Se a Maria João te deixasse para ir apresentar o Janela Indiscreta, o que é que lhe dizias? Olha, Maria João, foi um prazer e pronto, boa sorte. Se precisas de alguma coisa, não me ligues, não é? Porque vais para a concorrência. Bem, estava à espera de... Qual foi o teu aluno preferido na última turma que tiveste na World Academy? Esta eu não estou mesmo à espera que me respondas, vá. Ok. Só mesmo para... Não posso comentar, é segredo profissional. Então eu não te lixo, não é? Não me lixes. Pronto. Qual é o pior programa de cinema português? O pior? Não há mal. Não há maus programas de cinema. Há uns menos interessantes. Menos interessantes. Mas, qual é o menos interessante? Talvez o Cinemax da RTP, porque é um programa muito específico só sobre curtas-metragens. Não acho muito interessante, pelo menos para mim. Eu também faria de outra forma, mas enfim, é o meu critério pessoal. Sim. E tenho todo o respeito por quem o faz. Já que falamos de programas de cinema português, vamos falar de cinema português. Vamos lá. Vamos a isso. Está saudável o que se está a fazer em Portugal agora? Já esteve pior, Ah. mas ainda não está bem. Ou seja, ainda continua a haver muitos problemas, sobretudo nas narrativas. Acho que as produções estão melhores em termos técnicos, mas as narrativas, os argumentos continuam a precisar de trabalho. E os atores também. Temos atores francamente bons, mas a maioria não é francamente boa e, portanto, a maioria acaba por contaminar esses que são mais talentosos. E depois, vendo o resultado global, enfim, acho que... Vê-se, mas não é um cinema propriamente bom, é isso? Eu não gosto de generalizar, acho que há filmes interessantes, há filmes com potencial, mas no geral há uma razão pela qual as pessoas continuam a resistir muito, porque depois quando vão ver, e eu não quero agora aqui apontar exemplos, mas quando vão ver, Sim. sentem que houve ali qualquer coisa que ficou aquém daquilo que poderia ter sido. Uhum. Se calhar o ator não tinha a expressividade certa, a luz não era a certa, o áudio tinha um problema, enfim. Mas, eu já cheguei a ver filmes portugueses que a própria história às vezes desilude um bocadinho. claro. É isto? É isso. E há também ainda muita tentação, e o cinema de autor tem direito a existir, mas há muita tentação de fazer cinema a pensar no pensamento ou na ideologia ou na filosofia do cineasta. Acho que é legítimo, mas depois não estranhem os 200 espectadores quando os têm. Às vezes não é isso. É aflitivo ver um filme português que muitas vezes até é promovido, com peças nos jornais das televisões, que são vistas por 1 milhão de espectadores ou mais, e depois na segunda-feira seguinte ou na quinta-feira seguinte, quando o ICA divulga os resultados, vê que tiveram 200 espectadores, 300 espectadores. Deve ser frustrante para toda a gente, imagino, mas também devia ser uma lição para quem faz, ou seja, houve ali qualquer coisa que não funcionou. E a culpa não é só da comunicação, porque nesses casos a comunicação obviamente funcionou, porque as peças aconteceram, as entrevistas aconteceram, mas depois as pessoas não foram ver. Portanto, se não vão ver, quebra-se aí o elo, não é? Qual é o objetivo do cinema? É contar histórias às pessoas, acho eu. Não percebo muito disto, mas acho eu.
Há um filme português que possas aconselhar? Um filme que achas que toda a gente devia ver? Assim, dos últimos anos eu gostei muito dos Maias, do João Botelho, é a adaptação de um clássico da literatura portuguesa, e gostei muito da opção que o João Botelho teve de adaptar a história com cenários quase de teatro e com atores que tinham um registro também teatral, mas eu acho que, sendo uma opção consciente e declarada, acho que o filme funcionou. E para quem gosta dos Maias, ou mesmo para quem não goste, eu acho que é um filme que vale a pena, é interessante. Muito bem, Vítor, uma última pergunta. Para um apaixonado pela sétima arte, deve ter, tu como apaixonado pela sétima arte, deves ter certamente um lema de vida forte. Qual é? Tenho, e por acaso falo dele às vezes nas aulas, e deves-te lembrar. Para mim, em termos pessoais e profissionais, e até em termos, enfim, mais que têm a ver com os meus gostos e os meus tempos livres, acho que menos é mais, sempre. Obrigado, Vítor. Obrigado, Bill. E foi 2 dedos de conversa com o grande Vítor Moura. Obrigado por terem assistido a esta entrevista. Agora tenho um pedido para vocês. Subscrevam o nosso canal de YouTube, deixem também o vosso gosto, partilhem esta entrevista se gostaram realmente e fiquem atentos ao blog www.rapazdasilhas.pt. Vamos estando por lá. Até ao próximo 2 dedos de conversa.